Sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo sobre efeitos ergogênicos da cafeína no corpo humano. Eu sou a Gabriela Vitória, doutora de Fisiologia do Exercício da Universidade Federal do Amazonas, e eu vou explorar com vocês aqui hoje como a cafeína afeta o nosso organismo e como isso pode melhorar o nosso desempenho físico durante exercícios físicos. Mas vamos por partes. O que seria esse efeito ergogênico? Bom, esse termo efeito ergogênico, ele se refere aos efeitos de uma substância, prática ou intervenção que melhora o desempenho físico, que aumenta a capacidade de trabalho ou então que promove o crescimento muscular. E esses efeitos, normalmente, eles são procurados por atletas, fisiculturistas, ou então profissionais que desejam melhorar o seu desempenho atlético, esportivo, né? Ou físico mesmo. Exemplos comuns de substâncias ergogênicas são a própria cafeína, a creatina, a betalanina, esteroide anabolizante, bicarbonato de sódio, que vocês já conhecem, certo? E é importante notar também que substâncias ergogênicas, elas podem ter riscos à saúde. Então, quem for utilizar, procure orientação profissional e também compreenda os potenciais riscos e benefícios que essa substância ou prática pode ter, certo? Agora que a gente já entendeu o que é um efeito ergogênico, vamos analisar o que é a cafeína e como ela age no nosso corpo. A cafeína é uma substância química classificada como alcaloide e pertence à família das metilxantinas. Essa substância química, a cafeína, ela serve como um estimulante do nosso sistema nervoso central e ela é amplamente consumida pelo mundo inteiro por causa desses efeitos energizantes que ela tem. E ela é encontrada facilmente nas coisas que a gente consome diariamente, como café, no chá, no chocolate que a gente come, nessas bebidas energéticas e até mesmo na Coca-Cola. E a cafeína, ela é rapidamente absorvida no nosso organismo. Então vamos ver como que isso acontece. Primeiro a gente ingere a cafeína, em forma de comida, remédio, bebida, enfim, e ela vai para o nosso estômago. No nosso estômago, ela já sofre um processo de quebra e dissolução, O pH ácido do nosso estômago, ele ajuda nessa quebra. E aí, após ser digerida no estômago, ela passa para o nosso intestino delgado, que aí é onde vai ocorrer mais absorção da cafeína no nosso organismo. E aí, uma vez absorvida nessa cafeína, ela é transportada pela nossa corrente sanguínea para várias partes do corpo, como para o cérebro, para os músculos e para os tecidos envolvidos. E a cafeína, ela é capaz de atravessar a barreira hemantoencefálica, ou seja, é onde ela atravessa e atinge o nosso cérebro. E aí que ocorre esse estímulo do nosso sistema nervoso central. Beleza, Gabi, mas como que ocorre esse estímulo do nosso sistema nervoso central? No nosso cérebro, nós temos um neurotransmissor depressor chamado adenosina. E ele marca o início do processo de sono, porque como ele é depressor, ele baixa a nossa frequência cardíaca, a nossa frequência respiratória, atividade cerebral e motora. Ele possui 4 receptores de adenosina distintos, A1, A2A, A2B e A3. Desses subtipos, A1 e A2A são altamente concentrados no cérebro e parecem ser os principais alvos da cafeína. Mas o que a cafeína tem a ver com isso? Quando a gente ingere a cafeína, ela substitui o lugar da adenosina. E isso acontece porque elas têm um formato muito parecidos. Então causa uma confusão no nosso cérebro. E aí a cafeína, ela rouba o lugar da adenosina e substitui a sensação de cansaço e sonolência por um aumento de atividade neural que causa esse efeito estimulante que reduz cansaço e fadiga mental, enfim, o que dá energia. É importante a gente falar também que a taxa de absorção da cafeína no nosso organismo varia por diversos fatores e vai de pessoa para pessoa, Se ela já se alimentou, a forma como ela consumiu essa cafeína, se foi em forma de bebida, comida, pílula, de acordo com a saúde do seu trato gastrointestinal. São vários os fatores que vão variar a taxa de absorção dessa cafeína, certo? Mas, no geral, a cafeína ela é facilmente absorvida e em questão de minutos a gente já consegue ver os efeitos estimulantes dela acontecendo. Beleza, já entendemos o que é efeito ergogênico, o que é cafeína e como ela age no nosso corpo. Agora vamos entender mais especificamente como a cafeína age como ergogênico, Como ela traz essa melhora no nosso desempenho físico. Nos últimos anos, a cafeína ela tem sido mostrada como uma substância nutricional capaz de exercer esse efeito ergogênico tanto em exercícios aeróbicos quanto anaeróbicos. Aeróbicos sendo exercícios de esforço moderado de média a longa duração, como ciclismo, natação, corrida, e anaeróbios como os esforços de alta intensidade e curta duração, como levantamento de peso, sprint
enfim. E ela vem com esse intuito de amenizar a fadiga e, consequentemente, melhorar o desempenho físico, que vai afetar no resultado final, certo? Existem várias formas de uma substância ou prática ter um efeito ergogênico, sendo elas: 1. Melhora na resistência. A cafeína tem sido consistentemente associada a uma melhora na resistência durante atividades físicas de longa duração. E ela pode ajudar a retardar a fadiga ao aumentar a oxidação de gordura como fonte de energia, o que poupa os estoques de glicogênio muscular. E aí isso permite que os indivíduos exercitem por períodos mais longos antes de atingir a exaustão. Um exemplo de estudo que revisou a literatura científica disponível sobre os efeitos agudos da cafeína na resistência durante a atividade física foi Cafeína e Exercício, Metabolismo, Resistência e Desempenho. Nesse estudo, eles concluíram que a cafeína ela pode aumentar a resistência durante atividades como corrida, ciclismo e também o remo. E esse efeito ele pode ser atribuído à capacidade da cafeína de melhorar a oxidação de gordura como fonte de energia, o que poupa o estoque de glicogênio muscular e prolonga o tempo até a exaustão, que foi o que eu já havia falado. E esse artigo ele também discutiu possíveis mecanismos pelos quais a cafeína ela exerce esse efeito ergogênico, né, na resistência. E isso também inclui a capacidade da cafeína aumentar a liberação de cálcio, né, intracelular nos músculos, e o que isso vai facilitar? A contração muscular. E vai reduzir também a PSE, né? A percepção subjetiva de esforço. E o que torna a atividade menos desafiadora. 2. No aumento de força e potência. Astorino e Robertson, 2010, sugerem que o aumento da força e potência muscular acompanhado de maior tolerância ao exercício após a ingestão da cafeína possa ocorrer pela ação do sistema nervoso central, em função do seu efeito antagônico nos receptores de adenosina, que foi o que eu já havia falado anteriormente. Alguns estudos sugerem que a cafeína ela pode ajudar a potência e a força muscular em atividades anaeróbicas, como o sprint e o levantamento de peso, que foi o que eu já havia falado. E isso também pode ser atribuído pela liberação de cálcio nos músculos, o que vai facilitar a contração muscular. Um estudo que analisou esses fatos foi efeitos da ingestão de cafeína sobre a força e potência muscular, revisão sistemática e meta-análise. Esse estudo ele busca analisar os efeitos da cafeína na força e na potência por meio de uma revisão sistemática, né, dos estudos disponíveis sobre o tema. E os resultados desse estudo indicaram que a cafeína pode ter efeito positivo na força e na potência, especialmente durante exercícios de curta duração e alta intensidade. Os participantes desse estudo que receberam a cafeína, eles mostraram um aumento significativo na capacidade de gerar força e potência em comparação com aqueles que receberam placebo. E esses achados, eles sugerem que a cafeína ela pode ser uma estratégia utilizada para melhorar a força e potência, o que vai também ajudar no nosso desempenho físico total, certo? 3. Redução da percepção de esforço, PSE. A cafeína ela pode auxiliar nessa redução da percepção subjetiva de esforço, porque ela faz com que um exercício que tem uma alta intensidade pareça menos desafiador. E isso pode permitir que os indivíduos treinem intensidades mais altas por períodos mais longos, o que resulta em melhoria no desempenho geral. Um estudo que fala sobre isso é a influência da cafeína na percepção de esforço, metabolismo e desempenho físico, após uma refeição rica em gordura. Nesse estudo, os pesquisadores eles investigaram os efeitos da cafeína na percepção de esforço, dor e exaustão durante o exercício de ciclismo, nos quais os participantes receberam uma dose de cafeína, né, e outros participantes placebo, antes de realizar um teste de ciclismo até a exaustão. E aí o resultado desse estudo mostrou que a cafeína ela reduziu significativamente a percepção de esforço durante o ciclismo, em comparação com o grupo que recebeu o placebo. E esses achados eles sugerem sim que a cafeína ela pode auxiliar também na redução da percepção subjetiva de esforço, o que, consequentemente, melhora o nosso desempenho no resultado final. 4. Aumento do estado de alerta e concentração. Por mais que a gente não dê muita importância para isso em competição, é totalmente viável a gente prestar atenção nesse quesito também. E a cafeína vem como um auxiliar nessa questão, porque ela aumenta o nosso estado de alerta, nosso estado de vigilância, então vai auxiliar também na concentração.
certo? E um estudo que fala sobre isso é o efeito da cafeína na vigilância e no desempenho cognitivo durante a vigília prolongada. Nesse estudo, eles fizeram privação de sono de 37 horas com 15 estudantes pilotos militares e um grupo recebeu placebo e outro 200 mg de cafeína 2 vezes ao dia. E eles perceberam que a cafeína mostrava mais excesso de confiança. E os mecanismos exatos pelos quais a cafeína melhora o desempenho da concentração não são totalmente compreendidos, mas vários fatores podem estar envolvidos. E além do seu efeito na redução da sonolência, a cafeína ela também pode modular a atividade de outros neurotransmissores, como a dopamina e a noradrenalina. Em resumo, esse estudo sugere que a cafeína ela pode sim auxiliar na concentração e no estado de alerta em períodos mais longos de vigília. Então a cafeína auxilia também nisso. Último e não menos importante, 5, termogênese e metabolismo. A cafeína ela pode sim aumentar a taxa metabólica e a termogênese, o que pode implicar na perda de peso e na composição corporal. E isso é totalmente benéfico para atletas que, por exemplo, querem equilibrar questão de massa muscular e gordura corporal, certo? É muito interessante também. E um estudo que fala sobre isso é a ingestão de cafeína aumenta os corpos cetônicos plasmáticos, um estudo metabólico agudo em humanos. Nesse estudo, os pesquisadores investigaram os efeitos da cafeína na produção de corpos cetônicos e no metabolismo energético em humanos. Os corpos cetônicos são compostos produzidos pelo fígado, durante a quebra de gordura. E essa presença no sangue pode indicar um aumento da oxidação de gordura como fonte de energia. E aí os participantes desse estudo, eles receberam doses de cafeína e outras doses de placebo, antes de realizar essas atividades físicas moderadas. O resultado desse estudo mostrou que a cafeína aumentou significativamente os níveis de corpos cetônicos no sangue, o que indica uma maior oxidação de gordura, como fonte de energia. E além disso, os participantes que receberam cafeína também apresentaram uma maior taxa metabólica em repouso, o que sugere um aumento na termogênese e no gasto energético basal. E esse estudo ele sugere que a cafeína ela pode sim auxiliar no metabolismo energético, o que vai fazer com que oxide mais gordura e aumente a termogênese, certo? Então, a cafeína também é muito importante e auxilia nisso. Em resumo, a cafeína é um dos suplementos mais estudados e mais consumidos no mundo inteiro, principalmente no mundo esportivo e de exercício físico, porque sua eficácia já está muito bem estabelecida. E os efeitos positivos que ela traz na performance são evidentes em variadas modalidades esportivas, certo? Então, em conclusão, a cafeína ela é uma ferramenta muito útil para melhorar a performance, para melhorar a capacidade de exercício físico. Só que a gente tem que também prestar atenção sobre o seu uso, O seu uso ele tem que ser cuidadosamente monitorado e individualizado para a gente ter os melhores resultados possíveis, enquanto se minimizam os riscos potenciais à saúde, certo? Tendo isso em mente, a gente pode continuar a dizer que a cafeína é uma opção popular, barata e eficaz para atletas e entusiastas do fitness, certo? É um ergogênico maravilhoso. Sendo assim, vamos tomar com moderação. Obrigada por assistir até aqui.